Então, isso é bastante interessante. Então, quando a gente está falando de estimulação, de treinamento cognitivo, a gente está falando da criança que está ali bombando mesmo, está chegando, desenvolvimento cognitivo acelerado ali, né? Então, tá acontecendo muita coisa importante no cérebro. A gente está falando do nosso auge cognitivo, que é entre 30 e 40 anos, que a gente chega o cérebro maduro, com boa flexibilidade, etc. Dos 40 para frente, dá uma tendência de declínio, mas em qualquer momento da nossa vida a gente consegue trabalhar para que isso seja reduzido, né? A gente reduza a velocidade do declínio ou até potencialize o cérebro. Vou contar um caso legal. A gente trabalhou numa indústria, a gente trabalhou com 29 operadores de painel industrial. Então, vocês imaginam a demanda do cara ficar 12 horas monitorando como é que está funcionando a indústria. Temperatura, pressão, indicador ali de produção, etc, gerenciando gente lá, mandando comando para quem está no campo, recebendo ordem de serviço, uma demanda cognitiva altíssima. E quando a gente pegou essa galera, a gente percebeu que, comparado com as faixas etárias, eles estavam abaixo do esperado. Então, tinha gente de 30 anos para cima. Dividindo ali nas classes de idade, a gente percebeu que, em média, todo mundo estava abaixo do esperado da faixa etária. Opa, peraí, deixa eu tomar uma aguinha. Tem uma situação aqui que eu preciso trabalhar. Por quê? Se esse cara erra, ele causa um acidente grande. Pode colocar a vida dos outros em perigo, né? E aí a gente trabalhou 3 meses com a estimulação cognitiva. Aplicativos tela touch que a gente tem, então o indivíduo interage com uma tela, então as demandas cognitivas aparecem numa tela de TV, 55 polegadas, touch, então como se estivesse jogando ali mesmo. Ele interage, tem mais movimento, a pessoa tem que ter mais controle, não é só uma coisa no dedinho aqui, né? E realidade virtual também, que a gente tem algumas aplicações em realidade virtual que causam uma imersão. A gente não tem mais movimento, mas a gente tem uma imersão muito grande, a gente consegue controlar tudo, porque a pessoa não está vendo nada distraído. A pessoa está com isolamento acústico, ela está vendo o que a gente está mostrando, então não tem nada do ambiente que pode distraí-la. E a gente periodizou um treinamento e a gente viu que a gente conseguiu, em 3 meses, um aumento de 14% da atenção. Isso é bastante significativo, né? Então, interessante foi quando a gente voltou para uma segunda rodada de intervenção, a gente avaliou de novo essa galera, né? E a gente percebeu que os resultados estavam até um pouco acima do que a gente deixou eles. Ou seja, a gente teve uma retenção desse treinamento de 3 meses que foi de forma aguda ao longo do tempo. Então, a literatura mostra que programas de treinamento cognitivo podem ter um efeito de 3 meses até 3 anos. Então, tem muita coisa que depende da carga, depende de fatores individuais, uma série de condições. Mas a gente tem evidências de que uma determinada carga de treinamento vai ter um efeito depois que você cessa. Uma comparação, academia. Eu vou na academia, faço 3 meses de academia, dá algum resultado, você já começa a perceber. Sim. Mas se eu parar, esse resultado ele se mantém mais um pouquinho, mas ele depois cai. O nosso cérebro tem esse comportamento também. Se eu estou trazendo estimulação para ele, ele está respondendo. Se eu cesso essa estimulação, eu também posso ter um decaimento daquilo ao longo do tempo, né? É decaimento mesmo esse processo. Então, é interessante isso, porque eu posso ter um efeito duradouro de uma intervenção mais aguda. Que legal. E você falou justamente disso, da intervenção mais aguda. Mas o que é isso? São quantas sessões, quantas horas? É legal. A gente, essa periodização é uma coisa que a gente tem batido no peito, assim, de chamado responsabilidade mesmo, né? Porque não se tem uma receita tão estabelecida como, por exemplo, que eu estou fazendo esse paralelo do treino físico, né? Como tem no treino físico. Vou ganhar hipertrofia, eu tenho aquele treino, tal. Eu tenho, né, métricas e métodos bastante estabelecidos para essa periodização de treino. Do treino cognitivo, a gente está sempre propondo, né? E a gente tem visto que os nossos resultados são bastante positivos. Então, a gente tá trazendo confiança de que isso está indo numa direção legal. O que a gente propõe é que a pessoa tenha interações, né, com o máximo de frequência que ela puder. É aquela coisa. Uma vez na semana é melhor do que nenhuma, né? Mas, se a gente tiver uma exposição de 40 minutos por semana, por exemplo, a esse tipo de atividade, isso já vai trazendo para a gente, ao longo do tempo,
reflexos aí em termos de ganho de performance, né, dessas medidas. E aí o que a gente tem de método normalmente, o que a gente faz? Né? A gente tem uma avaliação, né? E aí a gente tem a intervenção que ela está longe da avaliação. Então, a pessoa não vai treinar a avaliação. Então, a avaliação ela vai ser o medidor de progresso. Então, como é que eu sei que eu estou progredindo? Nas avaliações que eu vou fazendo ao longo do tempo. 2, 3 vezes no ano que eu posso ir monitorando. Mas a pessoa não vai treinar a avaliação. Então, às vezes, a gente tem alguns tipos de avaliação que é o quê? Né? A pessoa faz algum teste e a intervenção ela é exposta ao teste novamente. E aí fica fácil você ganhar performance depois. Você aprende aquilo. Né? Então, a nossa avaliação, inclusive a propriedade dela, ela é uma propriedade que a questão de aprendizado ela é diminuída. Porque é uma tarefa mais longa, ela tem duração de mais ou menos 20 a 25 minutos. Então, não é uma coisa que faz rapidinho ali. E tem um protocolo também legal para seguir. Não dá para você fazer isso no Uber, né? Você vai fazer essa avaliação em casa, num ambiente mais silencioso, com fone de ouvido, porque tem isolamento acústico. Então, tem toda uma série ali de protocolos que a pessoa tem, porque assim, é um tempo investido. Então, a gente até vende isso no aplicativo, né? A saúde cognitiva é um compromisso seu. Então, ao mesmo tempo que você marca um médico lá para fazer uma consulta, você vai marcar um horário na sua agenda para fazer essa avaliação aqui, reservar meia hora para você ter um resultado de como está a sua cognição. É legal? É legal. É divertido? É legal, você gosta? divertido. Você joga? Nossa, a gente se diverte o tempo todo, Já desenvolvendo e treinando. No celular, Então, a gente tem vários jogos, né? Então, a parte de avaliação, questionários e essa avaliação, ela é uma parte que não vai ser... Ela não tem o objetivo de ser tão divertida, tão lúdica assim. Então, ela é uma parte mais rígida, mais controlada, para a gente ter uma medida bacana. Mas a parte de exercícios, aí a gente tem bastante coisa legal. Então, a gente tem um exercício que eu gosto bastante, que a gente chama de Neurospace dentro do aplicativo, que são alvos que estão ali, estímulos, bolinhas brancas que ficam ali na tela, seja numa tela touch aqui, seja no celular, num tablet, e são marcados alguns alvos. Então, ficam ali das 8 bolinhas ali, 3 ficam rosa, aí você tem que memorizar aquelas rosas. Elas voltam a ser brancas e elas começam a se misturar. Você tem que fazer um rastreamento desses estímulos entre os outros. Lembrar quais eram e ir rastreando essa informação. Então, você está trabalhando a atenção, você está trabalhando a memória, né? E aí, quando os estímulos param, você tem que selecionar aquelas que foram marcadas anteriormente. Isso já é um padrão de exercício que tem bastante engajamento, que é desafiador, que é interessante, que vai se comportando com a performance do indivíduo. Então, quando a pessoa vai acertando, a movimentação fica mais rápida, tem mais alvos, e aí a gente tem toda uma questão de gamificação. Tem ranking, tem uma série de coisas lá que a pessoa vai se engajando nas atividades. Como vocês disseram também já, hábito. A gente transformar esse tipo de cuidado em hábito é bastante interessante. Então, você que joga o Candy Crush, você que joga... Pô, tem um joguinho que pode ser também colocado aí no dia que dá para você ter benefícios. Já aí.